A arte tinha deixado o esfriamento conceitual dos anos 70, foi na Bienal de Veneza de 1980. Nessa Bienal, na parte central dela, não nos pavilhões, porque o sistema da Bienal de Veneza, vocês devem saber, existem os pavilhões nacionais, cada país manda o que ele quer. Mas há sempre uma exposição central, onde, em geral, se tem um panorama da época. Na exposição central da Bienal de Veneza de 1980, a cargo de uma pessoa cujo nome se tornou conhecido bastante entre nós, que é o italiano Achille Bonito Oliva, nessa Bienal já era muito nítido o aparecimento das correntes que, afinal de contas, marcaram a geração a qual a maioria de vocês pertence. Esses instrumentos eram, através do próprio Bonito Oliva, a chamada transvanguarda. Vejam que o termo vanguarda volta a aparecer, quer dizer, ele resiste, mas ele resiste já criticado, porque transvanguarda quer dizer além da vanguarda, como se vanguarda já não fosse o fundamental, o importante era ir além da vanguarda. E como é que Bonito Oliva pretendia ir além da vanguarda? Nesse sentido, toda a sua reflexão acabou sendo uma definição da pós-modernidade. A única coisa que eu guardei para mostrar a vocês como é nítido na reflexão de Bonito Oliva o espírito da pós-modernidade é um trecho de um texto que ele publicou justamente no catálogo geral da Bienal de Veneza de 80. A nova arte, eu estou citando Achille Bonito Oliva, a nova arte se abebera no mais fundo de uma reserva inesgotável, onde abstrato e figurativo, vanguarda e tradição vivem no cruzamento de uma pluralidade de reencontros. Vejam que aqui, se a gente falou da desaparição da utopia, da desaparição da importância da vanguarda, é justamente porque nós entramos, nesses últimos anos, num esquema conciliador onde não há fanatismos, onde não há linha única. Hoje em dia, o único fanatismo que existe é um resíduo de fanatismo religioso, um pouquinho de que se chama terrorismo, mas se vocês observarem o mundo, hoje é tudo praticamente conciliação. A tal ponto que Sarney pode ir para a Rússia porque comunista não come mais criancinha. Quer dizer, isso é bem característico da nossa época. A China não é mais a China do nosso mal de 68. Restou quase nenhuma linha única, restou quase nenhuma definição sectária. Tudo isso é bem típico do que a gente vai encontrar nessa pós-modernidade. A conciliação, a vontade de equilibrar as coisas, como Bonito Oliva diz, vanguarda e tradição estão num reencontro múltiplo. Não foi só a transvanguarda que marcou essa retomada de vigor da arte nos últimos anos. A transvanguarda se une a um outro movimento muito forte, de outra origem geográfica, que é o neoexpressionismo alemão. Tudo isso puxando muito mais para uma ideia de energia, de liberdade, de expressão, de invenção, menos, nesse momento pelo menos, pouco menos para a ideia de construção.
Mas justamente o ecletismo de que a nossa época é característica fez com que também as correntes construtivas passassem a ter a sua vez. De tal modo que hoje é difícil dizer qual é uma corrente predominante. Acabou a utopia, acabou a linha de puxada única da vanguarda. Acabaram, portanto, também acabou aquela mística que dizia vamos ter um estilo definido, digo isso em relação a cada artista. Vou seguir um estilo definido, vou me definir por isso, vou pegar esse tipo de trabalho e sair em frente com ele. Dentro do próprio artista hoje, muito característico dos anos 80, a diversidade de estilo deixou de ser um tabu. Eu conheço muito artista que justamente opera nessa diversidade, produz da maneira mais diversa possível. O que tem a sua lógica na medida em que não há, na atmosfera geral, um direcionamento único. Eu acho que já dá para passar, a partir daí, para o fenômeno dos anos 80 na arte brasileira. Eu tive a sorte, nesse sentido, o momento que eu passei mais tempo no Brasil, depois que eu estou no exterior, foi em 83. E em 83 estava subindo no Rio, em São Paulo, em outros lugares do país, toda uma nova produção cuja vitalidade se justificava pela sua equivalência ou pela sua correspondência com a situação do país. No início dos anos 80, nós já podíamos dizer que os efeitos da abertura, os efeitos da quebra do sufoco, que foram os anos anteriores, tinham permitido o aparecimento de uma geração livre para dizer o que quisesse, para gritar, para ter humor. E essa geração foi o que acabou sendo chamado, foi a que teve esse nome certo ou errado, de geração 80. Essa geração absorveu de uma maneira bastante criativa, e daí, a meu ver, vem a sua força, o que se passava lá fora. Na medida em que ela rapidamente percebeu essa retomada do prazer, só que a sua vitalidade decorreu, mais do que nunca, de que a retomada do prazer, a possibilidade de sair daquela racionalidade que caracterizou os anos 80, para a nossa geração, para a nossa chamada geração 80, isso se justificou, isso se fez com muita adequação, porque justamente correspondia à necessidade do momento. Quer dizer, era a hora no Brasil de realmente encontrar um grupo, mais do que um grupo, toda uma geração de artistas que respondessem a essa abertura. A abertura se concretiza muito, a abertura política, a abertura que o país, a anistia desse país se concretiza muito na produção desses artistas que começaram a surgir em 80, 81, 82 e que se definiram nessa exposição que se realizou no Parque Lage em 1984, Como Vai Você, Geração 80. Meu interesse, a partir daqui, é saber como o Espírito Santo respondeu a isso.